Olá, olá, muito boa noite. Podcast Eduque Mais Ação no ar com vocês. Mais um episódio, esse ainda mais especial, porque nós vamos falar sobre a maternidade. Um mês propício para nós falarmos sobre as mães, sobre a gestação da barriga, gestação por adoção. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, mestre em educação, psicopedagoga e especialista em inclusão. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou parda, tenho olhos castanhos, cabelos longos mechados. Hoje eu estou vestida com uma calça marrom, uma blusa branca de mangas compridas, uma blusa que está aberta com listras lilás e estou com um colete preto. Eu estou usando um relógio no pulso direito e 2 anéis. Então agora eu vou passar a palavra para a Linda, que ela vai fazer o sinal do nosso podcast. Obrigada, Linda. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui no estúdio a Ingrid e o Marcos, né? Eles são casados e têm aí uma história bem legal que eles vão contar para nós. Então fiquem atentos, não esqueçam de acessar as nossas redes sociais, Ana Regina Caminha Braga, vai lá no canal do YouTube, aciona o sininho, compartilha, curte, deixa seus comentários que são importantes para nós, tá bom? Ingrid, muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por estar aqui para falar um pouco sobre a grande história, né? Quase uma grande família. E daí o pessoal vai entender por que eu estou falando isso. Obrigada, Marcos, por estar aqui. Imagina, também. Prazer é nosso. Para conversarmos um pouquinho. Ingrid, você pode falar então da sua formação, da tua maternidade e daí fazer a sua autodescrição. Tá bom. Bom, eu sou formada em pedagogia, né? Tenho especialização em terapia familiar sistêmica, sou cofundadora de uma ONG chamada Recede Pais por Adoção. Também sou representante do WWO Brasil, que trabalha com os órfãos no mundo inteiro. E sou mãe de 8 filhos, casada há 34 anos com o Marcos, né? Bastante tempo. E mãe de 8 filhos, né? E vou fazer minha autodescrição. Eu sou loira, né? Sou branca, tenho olhos azuis, estou usando óculos, né? Tenho cabelo liso. Estou usando uma blusa cinza, com um lenço preto, calça preta também. E acho que é isso. Tirei meu brinco. Tirou o brinco por causa do fone. Eu ia falar do brinco, mas estou sem brinco. Exatamente. Muito bem, Ingrid. Obrigada. Marcos? Sim, então, casado com a Ingrid, né? Como ela falou. 34 anos casados. Enfim, também tenho 61 anos. E formado em teologia, já trabalhei em várias frentes, também na área de música, teatro, na área religiosa também, ainda atuamos assim. E é isso, né? Minha autodescrição, eu tenho 1,75 m, tenho cabelos castanhos grisalhos, agora chegou o branquinho, começou a chegar. E estou usando óculos, sou branco, estou com uma blusa, uma camisa xadrez de flanela e um casaco marrom por cima. E é isso, estamos aqui. Um prazer estar com vocês, enfim, né? Muito obrigada, Marcos. E vamos falar então dessa maternidade. Nós fizemos aqui um scriptzinho para nós não nos perdermos, né? Mas o primeiro é contar um pouquinho de como que foi esse processo de vocês, né? Qual foi o primeiro passo da gestação, né? Da adoção, como é que isso aconteceu. E daí nós vamos batendo um papo aqui no trio, tá bom? Okay. Tá ótimo. Bom, eu fui mãe cedo, né? Eu fui aos 20 anos, então eu tive minha primeira filha, casei aos 18. Tive a minha primeira filha, então, com 20. E logo em seguida, depois de 3 anos, eu tive a Caroline também
depois de 1 ano e meio, o Rafael. Então, Ariane, Carolina e Rafael, né? Os 3 filhos que eu gestei. Então, aos 25 anos, eu já tinha 3 filhos. Né? Eu achei que já tinha completado, né, a minha maternidade ali. Mas, e assim, a gente foi caminhando por muitos anos e mudamos. Eu era de São Paulo, nasci em São Paulo, meus filhos são de São Paulo, esses 3. E depois mudamos para Curitiba. E em Curitiba é que nós nos deparamos aí com esse universo da adoção. Na verdade, eu sempre quis adotar, mas aí eu fiquei grávida do 3º filho e achei que, meu Deus, ter mais do que 3 filhos era muito difícil aqui no Brasil, então acabei abortando essa ideia. Mas quando o meu 3º filho estava com 16 anos, mais ou menos, a gente retomou, começamos a falar a respeito. Né? E aí um dia a gente andando no centro da cidade, e aí acho que o Marcos pode completar essa parte, né? Eu vou só dar um reforço na questão do 3º filho. Os 3 não nasceram em São Paulo. O Rafa, ele vai ficar bravo se eu não é verdade, falar. ele nasceu em Curitiba. Ele nasceu em Curitiba e pensa no cara que é curitibano, roxo, paranaense, canta o hino do estado do Paraná. Então, fizemos o adendo aí já. Corrigindo. Mas eu acho que eu posso errar algumas coisas em relação aos filhos. Claro. Também vocês vão entender, gente. Ela tá no 3º, calma. Então, na verdade, assim, nós tínhamos essa ideia da adoção e o Rafael nasceu, a gente tocamos a vida e nós trabalhávamos muito com essa questão de família, aconselhamento, etc. E a gente trabalhava com escolas públicas, fazendo aulas de música, teatro e várias outras atribuições. E um dia eu estava preparando um material, um estudo para um tempo de ensino e vi uma foto do Iraque pós-guerra. Era uma foto assim que não era uma criança flagelada, mas era uma criancinha assim, sem camisa, sentada no chão, e o fotógrafo pegou ela de frente, mas pegava parte de um militar americano com rifle de costas e pegou o menino. E quando eu olhei aquela foto e o rosto daquele menino assim, eu não sei, aquilo mexeu muito comigo. Eu tinha uma frase que dizia assim: haverá limites para o sofrimento das crianças iraquianas? Isso mexeu tanto comigo que, conhecendo a Ingrid, eu falei assim, cara, nós vamos pro Iraque e nós vamos trabalhar com esses órfãos, eu vou descobrir uma ONG, algum caminho, nós vamos chegar lá. Nosso caçula já estava com 16 para 17 anos, então assim, eu fiquei muito tomado por essa ideia. E aí, quando se passaram 10 dias, né, nós nos deparamos no centro de Curitiba com uma campanha. Era uma campanha para mostrar que haviam crianças que não eram bebês, que eram crianças acima de 8, 9 anos, que estavam para adoção, mas estavam impedidas, de certa forma, né, por conta da idade, grupo de irmãos e outras questões de necessidades especiais, enfim. Mas o que nos chamou a atenção é que o título era Inadotáveis. Então a gente ficou pensando, como pode haver alguém inadotável? E nós fomos chegando perto daquilo e vimos que cada cartaz era uma história. Aí nós pensamos, bom, se não é ir para o Iraque cuidar dos órfãos e foi isso aqui, a gente quer os inadotáveis, né? Até fizemos uma oração assim, tipo, Deus, se a gente não é Iraque, a gente quer esses caras aqui, a gente quer cuidar desse povo. Porque isso tomou conta do nosso coração. E depois de uns 10 dias, a gente estava ouvindo a história de umas crianças que estavam brigadas já há quase 3 anos e a pessoa nos conhecia e falou, vocês não querem ter oportunidade de conhecer, etc, né? E quando você precisar falar, complementar, você me fala. E no fim era tipo dezembro de 2012, poderia ser feita uma visita, mas não podia falar, tudo acompanhado, assim, juiz, técnica, psicóloga, tudo bem direitinho. Mas deixando claro, né, nós passamos pelo processo todo da adoção. Nós fizemos o curso, fizemos a capacitação, fizemos isso, levou mais ou menos 1 ano, até que nós, então, estávamos liberados para poder adotar. Como o nosso perfil, e é isso que acontece muitas vezes, né, até o pessoal reclama que adotar no Brasil é muito burocrático. Aí eu sou suspeita, porque eu acho que pra gente ser mãe e pai, a gente
deveria ficar mais tempo sendo preparado, né? Mas o que acontece é que normalmente as pessoas querem um perfil de crianças pequenas. E nós não temos crianças pequenas disponíveis para adoção, né? Então, nós temos mais de 30 mil pessoas aptas para adotar, né? E estão na fila de espera. E o nosso perfil era um perfil que a gente tinha pensado. Bom, se a gente criou 3 filhos, a gente pensou, eles já estão maiorzinhos, já daqui a pouco tem autonomia, então até 3 crianças a gente daria conta. E foi aí que a gente conheceu então um grupo de 5 irmãos, que na ideia da técnica da juíza era fazer uma adoção compartilhada. Então, o que seria uma adoção compartilhada? A gente nunca tinha escutado isso. Então, era uma adoção em que uma parte das crianças ficaria com a gente e outra parte iria para outra família, né? Mas nós não, na época, nós 5, né? Quando conhecemos os 5, nós não tivemos coragem de separar os irmãos. Então, nós dissemos, bom, ou adota os 5 ou não adota ninguém. Então, por isso que nós ficamos, né? De 5 passamos a ser 10. Aí viramos, por isso que chama, agora somos 10, né? Porque nós nos tornamos 10 em casa, né? E claro, daí as coisas... Eu até me perdi agora, porque são 5... São 5 irmãos e os outros 3 irmãos, né? E juntei todos, então são 8 filhos, mas eu e o Marcos somos em 10. Tá. Não, você e o Marcos. Eu digo, mas não tá fechando essa conta aqui de filhos, como é que funciona? Vocês se incluíram no pacote ali, entendi. Foi. Entendi. Porque, na verdade, se fosse todos acabaram se adotando, né? Que é muito, muito necessário que isso aconteça na família, né? Todos precisam se adotar. Pelo menos o núcleo familiar. Né? Senão vamos ter problemas. Já vamos ter problemas, né? Porque a relação sempre tem problemas, né? E assim a gente, então, acabou aumentando aí o número familiar aí, né? E logo em seguida recebemos aviso da Sanepar, né? Que aqui em Curitiba é Sanepar, a companhia de água, dizendo que a gente estava com vazamento. Eu falei, não... É vazamento 1, vazamento 2, vazamento 3, né? Porque de um mês para o outro dobrou o número de gente na família, né? Na casa. Sim, lógico, né? Então, com certeza. E assim foi tudo mudando drasticamente. Mudamos de carro, tivemos que comprar 2 carros ao invés de 1. Né? Dividir a turma. Dividir a turma, foi. Depois veio um carro com 7 lugares, mas os mais velhos tinham que se virar para ir. Quando tinha alguma atividade que precisava ir todo mundo, né? Então, parte é de ônibus, mas foi uma mudança legal até. Foi. Uma mudança legal, olha só, o pai adorou ali. Mas é interessante, né? Quando o Marcos começou a falar, que realmente é chocante, né? Muitas vezes a gente fala assim, vamos lá para o Iraque fazer, né, o serviço, o trabalho com aquelas crianças, e daí de repente tudo muda, né? E daí vocês fazem o serviço com 8. Né? Eu lembro, gente, só fazendo, né, um intervalo aqui, a Ingrid foi minha ex-aluna. Né, no curso de graduação. Então, eu conheci a história da Ingrid enquanto era professora. Né? Então, logo que eles chegaram. Logo que eles chegaram. Foi logo no começo ali. E daí a Ingrid foi falar, prof, porque assim. Eu falei, nossa, mas com certeza vá. Né? Mas com certeza vá. Com 8 não tem nem condições de discutir alguma coisa com essa chegada, né? Até a história da minha graduação, eu fui fazer a faculdade de pedagogia porque quando eles chegaram, a mais velha tinha 11 anos. E para mim foi um choque saber que nem ela, nem os outros também, mas principalmente ela, não era alfabetizada. Quer dizer, ela estava no 5º ano da escola pública, né? E não interpretava nada, né? Então eu fui para a faculdade para tentar entender e tentar ajudá-los, né? Como que eu poderia ajudá-los a se alfabetizar? E claro que eu descobri que eu tinha que ser mãe, não professora deles. E assim foi um monte de aprendizado, né? Mas foi essa a ideia inicial, né?
Em alguns momentos eu tinha que dizer, você está sendo mais pedagoga do que mãe. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos equilibrar. Exatamente. Foi. Então, eu acho que vocês responderam, inclusive, a minha pergunta, né, que eu ia perguntar para vocês, como é que tinha sido essa tomada da decisão, né, desde a gestação e depois da adoção, mas vocês já responderam aí com louvor, né? E a questão de como que foi a organização, principalmente da casa, né? Vocês falaram que mudaram de casa, não foi? Não, Ou não? de casa não, de carro. De carro. De carro. É. Não, a nossa casa era uma casa grande, claro que não é para 10, mas é um tamanho razoável, é um triplex. E Já estava preparada. Quase. Cara, olha só. Não sabíamos, mas estávamos. Né? E a gente colocou os 5, na época eu lembro que eu falei para a técnica, ingenuamente, que eu ia trazer as meninas, iam para um quarto junto com as minhas meninas, né, mais velhas, e nessa época aí a minha mais velha já tinha casado, então iria ficar com a Carol, né, e os meninos eu ia colocar no quarto com o Rafael ali. E aí a técnica falou, não faça isso, porque primeiro que a idade é muito diferente e também porque eles já estão cedendo espaço, né? Já estão cedendo o momento com dos pais, cedendo a casa e ainda o espaço deles, né? O que tem de intimidade deles. E aí então a gente acabou colocando 5 no ático. Então foi engraçado porque parecia, não era 7, mas eram 5 anõezinhos assim. A gente ganhou, porque aí o pessoal se mobilizou, porque a gente não estava preparado. Né? Então aí foi ganhar cama, era caminha pequenininha. Aí eu fui na escola pública pedir vaga para os 5, porque também tinha, né, sabia que eu nem teria condições de pagar colégio particular para eles, sendo que os 3 primeiros tiveram, mas esses não teriam como. Então nós colocamos, fui num colégio próximo de casa, fui pedir vaga para eles, eu falei, olha, eu queria vaga para 5 crianças, né? Eles riram, fizeram isso mesmo. Os coordenadores não estamos entendendo, né? Os 5, assim. Né? Na época, diferente do que é hoje, porque isso já vai fazer 9 anos, a gente tinha que ficar na fila, esperando, passar a noite. E eu não sabia nada disso, né? E a moça por isso até ela riu. Ela falou, não é assim que se pede vaga. Eu falei, moça, mas a senhora não está entendendo, meus filhos estão chegando, eu preciso de vaga. E aí eles acabaram conseguindo as 5 vagas para mim, aí eu pedi até uma turma de manhã, outra turma à tarde, porque eu queria, primeiro porque eu queria vincular com eles, né, porque eu não os conhecia, eles não me conheciam, então eu pedi para separar, então 2 num período e 3 em outro período. E parei de trabalhar, né? Fiquei totalmente né, com as crianças e foi assim, foi muito. Eu toda vez que eu conto essa história eu tenho vontade de adotar mais 5. Nossa, Marcos, você viu essa vontade aí agora? Em alguns momentos eu tive que segurar a Ingrid, porque por conta dessa adoção, começamos a nos envolver nesse universo da orfandade, conhecer um pouco mais, fomos ler a respeito, e a gente ouvia muitas histórias também de famílias que devolviam crianças. A gente ficava muito chocado com essa ideia, e a gente criticou e julgou bastante no início, né? Mas se passaram quase 2 anos, a gente já não julgava tanto assim, já não criticava tanto assim. Mas a gente percebia que havia uma lacuna nesse processo, porque a gente conhecia muito bem os grupos que ajudavam na preparação, mas a gente não encontrou, pelo menos naquele momento, um grupo que pudesse nos ajudar de apoio no pós-adoção. E essa história de evolução começou a chegar muito próximo de nós, através de outros amigos e profissionais que nós tínhamos, que lidavam com crianças que estudavam em escolas, e uma amiga nossa psicopedagoga lidava com essas crianças, e ela falou, cara, tem uma família que tá assim, com muita dificuldade, e a gente não quer que chegue nesse momento, vocês não poderiam conversar com eles? Aí a gente já tinha um pouco de experiência, fomos conversar, então abrimos uma clínica, inclusive, que atendia os nossos filhos de maneira voluntária lá, e foi uma rede de apoio que foi se estabelecendo assim, organicamente. A gente nem, assim, as pessoas sabiam das histórias, queremos ajudar de alguma forma, enfim.
E aí, quando nós conversamos com essa família, foi muito legal, porque a gente estava para sair de férias, era dezembro de 2015. Então, tivemos 3 encontros com eles, um por semana. E impressionante como mudou. Mudou? Mudou, assim, a cabeça, as ideias, as coisas começaram a se encaixar. E aí, veio outro casal indicado por eles. Daqui a pouco, a clínica falou, usem essa sala aí para vocês darem continuidade. Aí se estabeleceu essa ideia de a gente, então, ajudar famílias no pós-adoção. E começou a funcionar assim de maneira muito legal. Aí outras famílias começaram a vir. E foi assim, o ano de 2015, foi dezembro de 2015, né? 2016 a gente atendeu acho que 11 ou 12 famílias durante o ano. Bastante. Foi. E o que mais nos impressionou foi que assim, o fato de participar de um grupo de apoio no pós-adoção, dessas famílias todas se resolveram. Não tivemos nenhum caso de dar sequência, assim, não quero mais, eu vou desfazer. Lógico, na sequência do trabalho outras questões aconteceram, mas assim, minimizou muito essa questão daqueles que efetivamente vêm participar ativamente, eles querem ajuda e vêm buscar, né? Sim. Então assim, lá no início a gente não imaginava que isso fosse acontecer, mas nos ajudou de todas as formas. Já tínhamos uma experiência intrafamiliar intensa, vivenciando todo esse processo, que também tem toda uma história por trás disso também, que talvez demorasse algumas horas aqui para falar, que é a história da vivência intrafamiliar, as coisas que aconteceram, as coisas que vieram a partir das crianças. Nós cuidávamos de uma forma dos filhos gestados com esses que vieram pela via da adoção, e começamos a ver uma série de erros em nós. A gente precisou estudar mais uma vez, aprofundar mais, entender mais. A partir do retorno também dos psicólogos, a gente começou a aprender a enxergar de uma maneira mais profunda isso. Erramos muito, meu Deus, eu falo, se tivesse alguém nos instruído, né? Mas na época não tínhamos essa habilidade. Isso né? nos ajudou, mas também nos preparou para ajudar aqueles que estavam vindo buscar esse tipo de ajuda. E foi muito legal, assim, porque a gente também, nós temos essa facilidade também, né, de reconhecer onde que a gente está errando, por que isso aqui não está dando certo. A gente sempre tem essa conversa, a gente sempre se ajuda muito, a gente sempre conversa muito. Isso facilita bastante. Isso não quer dizer que tem os perrengues lá, que teve, né? Muitos perrengues com eles, mas é como eu falei, é uma história à parte isso aí. Mas é importante, né? Quando vocês falam desse pós, porque muito nós ouvimos, e eu confesso que eu sou uma das pessoas que também tem esse desejo, né? E até já procurou a adoção e tudo mais. Então é algo que eu realmente... compartilho, né, da mesma ideia. Não sou mãe ainda, mas compartilho. E muito eu ouvi assim do pré, né? Participa dos grupos, vai lá, conversa, veja, né? Vai visitar os lares e tal, para você começar a se ambientar. Mas eu ainda não tinha escutado de fato sobre o pós, né? Porque no momento que você tem essa criança, né, ou esse adolescente, que você vai vivenciar todas essas experiências, né? E daí para quem que você vai recorrer? Porque no começo a rede de apoio é gigantesca, né? No começo tem um psicólogo, né? Tem todo o grupo que você faz parte, e daí na hora do juiz ali você tem todo o aconselhamento, mas e depois? Depois você se sente muito sozinha. E a gente ainda tem muito preconceito, né? A sociedade tem muito preconceito. Então, eu lembro que algumas falas, assim, me chocavam, né? Uma delas era: a senhora há de convir comigo que criança institucionalizada não é benquista em lugar nenhum. Mas foi a primeira vez que eu escutei aquilo, eu saí desnorteada de lá, assim, como se tivesse levado um murro na boca do estômago, né? E aí é que eu fui entendendo, porque a gente só entende o preconceito quando você vivencia. Uma coisa é você ler, mas você não tem ideia do que é, né? Uma das minhas filhas, ela é preta, e eu nunca tinha lido a história, né? Um livro de história, né? Do descobrimento aí do Brasil, da escravatura, tudo aquilo com aquele olhar. Sabe? Muda, né? Totalmente. Eu falo que
vivenciar o que a gente vivenciou são oportunidades de aprendizagem. A gente ganhou, eles ganharam uma família, nós ganhamos uma família. Né? Então, mas só você vivendo realmente para entender. Por isso que eu acredito, e tem acontecido, dos pretendentes, inclusive, tem vindo para o nosso grupo para ouvir as histórias reais. Né? Porque não é só coisas que as pessoas contam, né? Não é a teoria, eles vêm na prática, mãe chorando, né? Pai nervoso, e aí eles podem mensurar o tamanho do que é constituir uma família dessa maneira, né? Mas é isso que eu também não entendo, né? Porque, como eu falei, eu não sou mãe. Mas a maternidade, ela é única, né? Ao meu ver. E ser gestada ou por adoção é ser mãe. Sim. Né? Então, como vocês falaram, perrengue, ele vem de qualquer forma. Ah, sim. Não é verdade? Ele vem. Só que quando você é mãe gestada, como falam, né? Você pouco tem esses grupos, né? De partilhar. Claro, hoje nós já temos psicólogos que trabalham com essa área e fazem grupos e trabalham justamente com puerpério, né? Sim. E enfim. Mas isso antigamente não existia, né? Então, nascia o bebê, nascia uma mãe junto, não é verdade? Então, assim, essa parte da adoção, ela ainda tem, né? A sociedade ainda tem um certo entrave, né? Um certo receio. Então, acredito que isso deve ser um pouco mais trabalhado, um pouco mais processado. Hoje em dia, a gente, assim como tudo, né? Eu descobri que tem um grupo de mulheres que se separaram e terapeutas atendendo, assim, 70 mulheres. Eu falei, uau, onde que nós chegamos, né? As redes sociais nos ajudaram muito nisso, né? Então, aproximou gente distante, profissionais de diferentes áreas. Graças a Deus por isso. Sim, porque daí os atendimentos, eles vêm de várias formas, né? No online, no presencial, no ninguém híbrido, tem desculpa, né? Ninguém tem... Valores mais caros quando é individual, mas você pode fazer em grupo, enfim. E no caso da adoção, a mesma coisa. Muita coisa tem sido desmistificada, mas ainda tem muito para se percorrer, né? Sim. Então, falas como, a criança vai matar vocês, vai roubar, vai... A gente ouviu assim, essa gangue vai matar vocês. Muitas falas assim, que não é por maldade, mas é por ignorância. Ignorar os fatos, realmente. A palavra correta, né? A gente usa no pejorativo, mas não. É porque não sabemos realmente como lidar com algumas coisas e ainda trazemos mesmo uma cultura preconceituosa com relação a isso, né? Eu quero adotar uma criança pequena porque ela não vai trazer muitas coisas na memória. Não é verdade. Não, né? Porque o inconsciente está aí para isso, né? Desde a gestação, né? Até a entrega legal, mesmo é claro que a criança acaba sofrendo menos, mas houve perdas, vai haver luto, né? Então tem sofrimento, né? Nenhuma criança que é entregue para adoção foi entregue porque estava tudo bem. Né? Não é verdade. Senão não teria ido, né? Senão não teria ido, ela permaneceria com a família de origem, né? Então são muitas coisas que a gente tenta trabalhar com as famílias, até o próprio amor incondicional, de que coisas que quando a gente gesta a gente também é trabalhado, mas não percebe, né? Como os lutos, né? A perda, o filho quando casa, o filho quando vai fazer uma universidade fora, distante. Mas quando vem pela via da adoção, a pessoa não consegue imaginar que possa ter havido uma outra mãe. Né? Nem usa esse título, fala, não, a genitora. Mas ela foi mãe, mesmo que tenha sido somente para parir. Ou que tenha vivido um tempo com essa criança. Não foi da maneira ideal, mas foi aquilo que ela pôde dar para aquela criança. Então, esse tipo de nomenclatura, né, de é mãe também,
A gente tem que respeitar a história da criança. Então são só coisas distintas daquelas quando você só é mãe por gestar. Né? Então você precisa aprender a abrir mão para essa história. Né? Você tem que aprender a entender que talvez ele queira conhecer a sua família de origem. E que não tem problema. Ele não vai te abandonar por isso. Você não vai deixar de ser mãe por isso. Isso que você falou é muito interessante, porque esse momento, né, das famílias, dos pais principalmente, eles são delicados, né? Quando chega esse assunto. E agora, será que quando que eu falo que ele é adotivo? Né? Quando que eu falo? Porque quando você adota com mais idade, já tem uma história, a pessoa já tem consciência disso. Agora, quando vem bebê e que começa a crescer, em que momento que eu falo isso? Desde o começo. Né? Tem que ser uma coisa natural. Né? Aqueles momentos que né, vê imagem de uma mulher grávida, ou de perguntas que partem da própria criança, né? Trabalhos de escola que a gente conhece muito bem, né? Então, que trazem, às vezes as mães morrem de medo desse dia. Mas tem livros, hoje tem literatura que oportuniza essas falas logo cedo, e ela vem naturalmente, bem menos dolorida, né? Se for encarada, se for falada de uma maneira natural, né? Uma vez um dos meus filhos, né, que tem rebaixamento intelectual, então ele tem muita dificuldade de interpretar muitas coisas, né? Não é só texto, né? Mas até falas, né? Ele é muito literal. E um dia ele bateu num menino na escola. E quando nós perguntamos por quê, porque ele disse que eu não era filho biológico. E aí eu disse para ele: você é filho biológico? Não, mãe, eu não sou filho biológico. Eu falei: filho, todo ser humano é filho biológico. Você só não é filho da minha barriga, mas você foi filho de uma barriga, de outra barriga. Você é filho biológico. Daí ele: então tá. Então resolvida a questão. Resolvida a questão. Né? Então, quando a gente trata isso com naturalidade, por isso que os grupos de apoio ajudam. Porque daí essas falas entre outras mães, outras conversas, acabam que a mãe diminui aquela ansiedade do momento da fala, ou de como falar, e que horas, e que maneira, enfim. Então, eu acho que é como eu digo, né? Trazer isso tudo para a normalidade é o melhor remédio, é a melhor maneira. E muitas vezes é a forma como você vai falar também, né? Então, uma vez eu estava vendo um vídeo que não era sobre adoção, mas a mãe estava fazendo comida e a criança perguntava assim: mãe, mas o que é isso? E a mãe falava: peraí que agora eu estou ocupada. E daí a criança voltava: mãe, mas o que é isso? E daí a mãe voltava. E daí daqui a pouco ela disse: mãe, você não vai me explicar o que é isso? E daí ela parou assim, e daí apareceu na legenda, né? E agora o que eu faço? Né? E daí a criança falou assim: mãe, é simples, eu só quero que você me explique o que é isso. Né? E por onde que você começa a contar? Não era sobre adoção, era sobre outro tema, era sobre de onde que ela tinha nascido. Né? Também, essa como é uma que pergunta tinha X. acontecido? Essa é uma questão X. Então, o vídeo era sobre isso. E daí a mãe estava pensando: meu Deus, o que eu vou falar agora? Né? Como é que isso se constitui? E daí, quando a mãe respondeu, ela disse: tá bom, então. Então, ela queria só uma resposta. Né? E talvez esse processo de você comunicar a adoção também... E eu creio que esses grupos do pré, né, da pré-adoção, da pré-chegada dessa criança, também vai esclarecer e dar uma base para essa mãe ou para esse pai que está ali junto, de como fazer isso. Sim. E de ter contato com a literatura também, que hoje em dia tem livros infantis, livros para adolescente, né, de todos os universos. Sim, nós temos grupos de apoio na maioria das cidades do Brasil. Né? A Angad é um dos
que faz essa comunicação, né? Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Quer dizer, eles informam tudo que você precisa saber, né? E então é como eu disse, a informação é que nos ajuda, né? Em todas as áreas, em diferentes áreas, a lidar com todas essas diferenças mesmo, né? Os medos, como fazer, como que vai ser, né? E as experiências compartilhadas. Essa Você ia falar alguma coisa, Marcos? Do falar, assim, cada família, a gente tem percebido isso, que há um tempo apropriado para essa... Sim. O fato é que nunca deve ser deixado de falar. Tem que encontrar esse momento para desde cedo já isso ser uma coisa mais natural, que a criança vai entendendo, porque muitas histórias a gente já ouviu de esconder e lá na frente... Sim, o impacto, isso né? vem, a ciência dessa questão, às vezes é trágico, uma coisa muito séria. Então, de fato, assim, existe todo esse processo de preparação, de saber essa coisa. Até tem uma história interessante que tem um pouquinho a ver com o que vocês estavam falando um pouquinho antes, essa questão do sentimento de pertença, nasci, biologou da sua barriga, não nasci. A gente percebeu num determinado momento que eles sentiam de não ter nascido da barriga da Ingrid. E aí a Ingrid perguntou, vocês querem nascer da minha barriga? Eu falei, a gente queria. Aí a gente fez uma brincadeira. Nós amarramos um lençol aqui no pescoço da Ingrid, ela ficou na frente, assim. Aí eu tirei todo mundo do quarto, eu peguei o Andrezinho, que era o menorzinho. Eu falei, só um pouquinho, que a gente tem uma mãe que tá grávida aqui e vai ter um nascimento daqui a pouco de uma criança. Fechei a porta e ela colocou o André dentro, ele ficou todo encaixadinho, como se fosse, assim, um feto ali. Aí eu falei, gente, entra. Eu falei assim, eu sou médico, eu tenho que orientar vocês aqui, entrem aqui. Me autodenominei o médico. E aí eu falei, olha, tá mexendo, como será que vai chamar? Olha como esse bebê mexe. Ele ia dando essa resposta na medida que eu ia fazendo e falando. E a gente fez o nascimento dele, só que nasceu pelo pezinho, né? E fui puxando ele pelo pé aqui, assim. Aí tirei, coloquei ele no colo da Ingrid e ficou que nem um bebê mesmo, assim, todo mundo, como é que vai chamar? Acho que vai ser André, que ele chama André, esse é o primeiro. Aí o segundo, falou, eu também quero. Aí, no fim, fizemos 5 partos, assim, inclusive com a maiorzinha, que já estava, acho que com 12 anos, 11, 12 anos. Foi muito interessante, porque isso também deu uma... É a simbologia, né? É o concreto. Exatamente, esse sentimento de pertença. É muito legal, enfim, né? Eu pensei, não sei se eu posso puxar... Ótima ideia, pode puxar um pouquinho uma coisa que a gente falou sobre essa questão do preconceito. Por exemplo, a gente vê umas falas assim, lógico, como a Ingrid falou, é por desconhecimento mesmo. Termos assim, esses aqui são filhos seus de verdade. Não, o seu filho de verdade. Eu falo, mas qual filho você está falando? Não, o seu que é de verdade. Tem o de mentira. Eu falei assim, não, mas o outro também é filho de verdade. Tem algum de mentira? E para eles isso não soa muito legal quando eles acabam vendo essa história. A gente desmistificar, é todo um trabalho para desmistificar essa questão, né? Só quem passa pelo processo e traz essas crianças para cá é que entende que assim não tem mais a diferença. Pois é, isso que eu ia falar. É uma coisa muito forte. Até para vocês, isso de alguma forma já deve doer, porque é parte de vocês, né? Sim. Não existe essa diferença, porque nós estamos falando aqui porque para o ouvinte entender. Mas não existe mais essa questão, eu acredito, né, dos que foram gestados ou dos que são, né, por adoção. Então isso para vocês de alguma forma deve machucar já, né? A gente fica assim a gente cuida para não ser agressivo, a gente respira fundo, aí pensa, não, é que ele realmente não sabe como se expressar, como eu também não sabia. Né? Então a gente se coloca no lugar da pessoa e acaba ensinando, oportunidade de ensinar. Mas fica tão misturado os filhos nisso, e a gente começa a classificar de diferentes maneiras. Então, a última foto que a gente tirou em família, estavam todos no final do ano, que foi um presente assim para mim, porque uma das minhas filhas que casou, a segunda mais velha, acabou indo morar na Austrália. Nossa. Então eu não sei quando que eu vou vê-la, né? E aí o marido dela veio pro Brasil e aí a gente conseguiu juntar todos eles no Natal, no Ano Novo. E por coincidência, quando fomos tirar a foto,
de família, e não foram muitas, só foi uma, tipo, porque tinha que ser rápido, senão alguém ia piscar, né? Aham. E tinha bebês também, porque eu já sou vó de Pois dois. é, eu ia falar isso né? daqui a pouco. E aí, os que ficaram sentados em cima na parte do sofá, muito engraçado que eram todos os casados. Então, eu tenho 4 filhos casados, inclusive a mais velha dos 5 já é casada, casou em dezembro. Aham. Então, não foi planejado. Então, a gente só fala assim, bom, os que estão no sofá são os casados. Os que estão abaixo do sofá, sentados no chão, são os ainda solteiros. Pronto, entende? Uhum. Assim, não tem essa de quem nasceu da barriga, quem não nasceu. Eu brinco, né? Quem nasceu de fórceps, porque eu tive fórceps também. Então, Aham. não tem isso. Acaba tudo realmente Todas as misturando. cores, tamanhos, idades, e enfim. Isso, que bacana, né? E eu lembro que uma vez vocês deram uma reportagem até para um veículo, né? E foi quando eu vi, eu falei assim, olha, Ingrid foi minha ex-aluna, que legal! E daí eu falei até pra Alessandra que estava junto comigo, né? Eu falei assim, Allen, olha essa história, que bacana. E tava todo mundo ali, né? Uhum. É. Mas na época eu acho que ainda não tava, né? A tua filha lá pra Austrália, eu acho que ela ainda não tava no tava Brasil. aqui. Então, veja, né? Como também esse amor, ele transcende, né? Sim. Então... Muito, muito. E assim, claro que a gente, e pai e mãe é para sempre, né? Eu falo para todos que estão indo para adoção. A gente É pra fala que não tem sempre. data de validade. Não né? tem Não. essa. Aí você vai perder o sono o resto da sua vida. Sinto lhes informar. Aham. Porque você vai ficar preocupado quando é bebê é porque é bebê, depois que cresce é porque cresce, depois é porque não volta para casa porque tá demorando e assim vai. Uhum. Né? Depois é porque o neto também tá e assim vai repetindo o ciclo. Uhum. E E 2 netos já agora. já 2 bebezinhos lindos, né? Por enquanto só tenho 2. Uhum. E sei que virão mais, mas não precisa ser tão já. Né? Se eles estiverem nos ouvindo. Aham. Calma, Calma. eu tenho que curtir um de cada vez. Aham. Mas é isso, assim. Eu amo a maternidade, eu nasci para isso. Descobri que eu nasci para isso. Sério, Ingrid? Com 8, acho que, né? Nasceu mesmo. E daqui a pouco vai ser pra ser vó, né? Pois é. Pois é. Não, olha, é isso mesmo, Ana. Melhor do que ser mãe é ser vó. Gente, é delicioso. Só que dói um pouco mais já as juntas aqui, né? Não, a minha mãe é que diz assim, às vezes a minha irmã fala, né? Porque eu não sou mãe, a minha irmã já é de 2. E daí, como tia, também é aquela corujice, né? Mas a minha irmã, mãe, mas você não pode fazer isso. Eu sou vó. Eu não sou mãe. Eu tô aqui pra ser vó. Eu fui promovida. Eu fui promovida. Então, assim, é uma corujice com os netos que Deus o livre. E o meu pai é que fala, ser vô é tão bom quanto ser pai. Muito Maravilhoso. bom. Né? Muito Mas bom. a preocupação É a mesma também. Essa coisa de achar que... Não, dobra, né? Parece que dobra a preocupação, porque daí a mãe e o neto, né? Porque daí É você a vê filha e o a neto. filha fazendo e você fala assim, ai, mas tadinho. Daí ela fala, mas mãe, você fazia comigo. É bem isso, é bem isso. É bem isso. As histórias vão se repetindo, né? Sim. E sabe o que eu ia perguntar de vocês? A questão da escolarização, que nós nem falamos, né? Começamos, mas não terminamos. Uhum. A deles, né? Não para falar da deles, mas o processo em si, né? Uma das coisas que eu aprendi com a chegada deles é que a gente não deve ter muita expectativa, não. A gente deve diminuir as nossas expectativas. Porque, claro que todos nós, como pais, sonhamos em que eles, né, sejam formados nisso ou naquilo, e a nossa geração, pelo menos a minha geração, era de que tem que fazer uma faculdade, né? Uhum. E já vi casos de pais que olharam o processo da criança e quando viram que a criança não teria condições de fazer uma universidade, falou, não quero. Essa criança eu não quero. Então, isso é muito triste, né? Porque eu penso, a universidade não é garantia de felicidade, né? Não. Não mesmo. Não, isso independe, né? E hoje em dia... Falando para vocês, assim, como psicopedagoga agora, independe, porque tanto de filhos, né, biológicos
ou como filhos adotivos, isso indifere. Porque às vezes os filhos biológicos também não vão podem fazer. adquirir alguma coisa que não possibilite Não consigam. isso. Sim. Né? Sim. Por exemplo, qualquer coisa que possa acontecer no meio do percurso, ou mesmo a pessoa falar, não quero. Eu E quero. tudo bem, e hoje tudo em dia, bem. ainda mais hoje em dia, com tantas profissões aí que passam longe de uma universidade, né? Sim, hoje nós estamos nos reinventando, né? Então, a educação, principalmente assim, que eu vi, tanto que eu mantive eles em colégio público, até hoje eles estão em colégio público, né? Eu tenho filhos que fizeram até o 9º ano por causa do rebaixamento intelectual. Também não forçaria eles a fazer um EJA, alguma coisa assim, porque não serviria só para o canudo mesmo, porque não vão aprender, né? Então eu respeitei a decisão deles, assim, já estão, né? Aqueles que estão maiores, né? Os menores eu ainda brigo para estudar. Mas eu acredito que essa também é um papel dos pais, né? Sim. Por mais que haja um processo diferente, né, é possível aprender de alguma forma. Sim. Né? Como você falou, chegou no 9º ano, eu respeitei, porque eu entendi que o processo formou ali. Sim. Né? Então, cumpriu. Sim. Agora, não insistir, sabendo que tem potencial também, né? Sim. Então, nós precisamos entender essa dinâmica, esse caminho, né? Mas, Ana, uma coisa muito interessante que você falou me fez lembrar que essa minha filha um dia falou uma coisa pra mim que, por isso, meu Deus, como a gente aprende. Ela disse assim: mãe, por que você não me incentiva a fazer as coisas? E aí eu fiquei assim, falei, assustada, eu falei, como assim? E ela disse, não, você não insiste que eu faça as coisas. Né, de aprender mesmo. E aí eu disse para ela, filha, aí tirou o meu chão, sabe? Eu falei, filha, eu tô cometendo um grande erro, eu tô te super protegendo aqui, você já sofreu tanto na vida que eu não queria que você sofresse mais. Né, e me perdoa e tal. Então, olha o que faz, né, também a gente achar que, tadinho, porque não consegue, porque não dá, então vamos nos acomodar. Também é um exagero para o outro lado. Mas tudo é aprendizado, né? Sim. Eu acredito que, como filha, né, pela deficiência, muitas vezes meus pais fizeram isso, né? Não que eles não fizessem conscientemente, mas o exagero, né? Não é o exagero, mas é a superproteção. A superproteção, ela tem um caminho que também vai tolhindo. Sim. E muitas vezes, apesar de haver uma deficiência ou alguma dificuldade, nós entendemos de que, peraí, né? Eu posso mostrar mais um pouquinho, né? Eu posso fazer mais um pouco, eu posso ter uma autonomia diferente, eu posso caminhar um pouco com as minhas próprias pernas, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que ela quis chamar a atenção, né? Tipo, você não tá puxando, mas eu posso ir um pouquinho mais. Né? E foi um alerta, né, para mim, porque eu não me percebia fazendo isso, eu só estava super protegendo. Né? É como se nós tivéssemos uma régua e a medida era um pouco maior do que aquilo que a gente mediu. E acho que depois desse momento a gente retomou algumas coisas. Lógico, né? Que chegou no teto, vamos dizer assim. Mas havia outras habilidades. Não havia a questão, talvez, cognitiva. Eu não sou especialista nessa questão. Mas havia uma facilidade muito grande em coisas operacionais, muita habilidade em coisas operacionais. A gente falou, poxa, talvez seja por aí. Sempre há outro caminho, né? Sim. Sempre há. Muito carinhosa, muito comunicativa, ouvinte de idosos. É algo assim que a maioria nem tem, né? Muitos valores, assim, como pessoa, que a gente viveu muitas dores, né? As dores da orfandade, que a gente costuma chamar, mas olha, uma pessoa incrível, né?
Sim, muito sempre querido. E isso é que faz o maior, né, acontecer. Eu sempre falo dentro do consultório que sempre há um outro caminho. Muitas vezes os Sim. pais, eles enxergam mas se você senta e mostra as outras possibilidades também, né? Sim, Ó, não vai ser isso que você tá vendo, mas vai ser aquilo que é possível, sim. né? E como vocês falaram, ela mostrou tantas outras habilidades que ainda não tinham sido reveladas, porque não estava ainda naquela idade, né? Sim. O caminho ainda não tinha sido, não estava ainda completo, né? Digamos assim. Gente, nossa conversa fluiu tanto que nós estamos chegando nos minutos finais já do podcast. Eita. Eu tinha tanta coisa na minha cabeça aqui já. Falei, bom, então. Olha, então eu vou deixar para vocês agora falarem, né? Nesses minutinhos finais aí. Deixar uma palavra, deixar as redes sociais de vocês. Viu só como eu lembrei agora? Deixar as redes sociais de vocês, os vários arrobas aí que vocês têm, né? Para também, quem for nos assistir e tiver interesse em ouvir essa história, e mesmo que não vá adotar, mas que seja um profissional que possa conhecer, né? Até eu já vou procurar vocês depois para conhecer mais como profissional. Sim, né? sim. Então é importante que vocês deixem uma palavrinha final para os nossos ouvintes. Bom, eu penso que a gente precisa, eu vou falar de família, tá? Além de deixar as redes sociais. Eu penso que a gente precisa repensar qual é a imagem de família que a gente quer e a real, né? Aquilo que a gente sonha e aquilo que é real. Porque eu dizia sempre que era a família Doriana, né? Eu sou do tempo da família Doriana. E hoje em dia a família Instagram, família... não é mais Facebook também, já está desatualizado. Mas a do Insta, né? E até às vezes as pessoas falam, poxa, você não está postando, tá? Eu falei, gente, eu estou vivendo, eu não consigo postar e viver ao mesmo tempo, eu não consigo essa dinâmica de jovens, né? E a gente precisa buscar realmente viver a família que nós temos, né? Olhar para ela valorizando aquilo que a gente tem, né? Não ficar sonhando com as imagens que a gente vê, mas olhar para aquilo que é real e que tem um valor tremendo, né? Eu sei que se eu falar aqui de cada um aqui, nós estamos vivendo esse momento de Dia das Mães, mas até da própria família, se cada um vai contar uma história, cada um vai chorar, cada um vai se emocionar, então a gente, todo mundo tem momentos ruins, mas a gente tem os momentos bons e eu acho que a gente precisa aprender a valorizar estes momentos, né? Sim. Então é isso. E as redes sociais, eu vou, antes de falar a minha fala final, nós temos o Agora Somos 10, arroba Agora Somos 10 no Instagram. Escrito por extenso, tá? E o Resed escreve Chesed, que é C-H-E-S-E-D. Chesed, Pais por Adoção. E acho que é só, né? As outras são pessoais, mas aí uma coisa puxa para outra. Puxa para outra. Né? O que eu queria assim também falar bem rapidamente é que é difícil ser pai perfeito, pai e mãe perfeito, né? Exercer paternidade e maternidade de maneira perfeita. Eu sempre digo que a eficácia da paternidade e da maternidade está em fazer o possível, o meu melhor para os meus filhos, né? Porque não dá para ser perfeito, mas a gente pode ser pais possíveis se nós fizermos o nosso melhor. E é isso que a gente procura sempre fazer. Eu vou dar o meu melhor e depois eu não vou ter remorso de nada, porque eu dei o meu melhor. Sim. Porque chega um momento que os filhos vão tomar suas próprias decisões, seus próprios caminhos, apesar de você inculcar muita coisa que são seus valores, que você acredita, né, em termos de família, e em termos de tudo, de vida, de ser bons cidadãos, pessoas boas, enfim, mas depois eles vão tomar suas decisões. Então, para a gente não trazer peso sobre os nossos ombros quanto a isso. Não é? Dar o melhor, ser esse pai e essa mãe possível, e depois é curtir, o que a gente pode curtir. Isso mesmo. Curtir ser avós. Curtir ser avós, uma coisa boa, né? Ter criança em casa, de novo. Isso aí. Ingrid e
Marcos. Esqueci o nome. Marcos. Ingrid e Marcos, gente, fazer assim, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Também vocês vão falando, a gente vai se emocionando junto, viu só? Então, Ingrid e Marcos, eu quero agradecer muito por vocês aceitarem o convite para a gente falar um pouquinho de maternidades, né? São tantas maternidades e muitas vezes no Dia das Mães a gente pega muito só um tipo de maternar, né? Sim. E o que eu quis trazer para o podcast esse ano foi exatamente a diversidade que esse maternar tem e as experiências que podem ser vividas, né? Então, que nesse Dia das Mães aí nós possamos pensar um pouquinho diferente, né? E com a maternidade também vem a paternidade e Sim. vem, né, outras frentes aí familiares que nós temos hoje. Sim. Mas, enfim, agradecer a vocês por esse espaço, por aprender também, né, um pouco mais. Sempre aprende. E deixar o espaço aberto, tá? Sempre que vocês quiserem Obrigada. vir, que vocês precisarem do podcast, estamos à disposição, tá bom? Feliz Dia das Mães para você. Obrigada. E parabéns pelos 10 aí, né? Pelos 12 agora. É verdade. Vamos incluir os netinhos aí juntos. Então, Ótimo. muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E daí a gente vai conversando. Tá bom. bom? Obrigada, gente, pela Muito obrigado. oportunidade. Obrigada. Gente, muito obrigada. Um abraço e até o nosso próximo podcast.